A Transcendental leva ao ar agora. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholístico-renovacal.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. E hoje conosco está o professor Oswaldo Shimoda, que vai abordar um pouquinho de como surgiu a TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual. E antes de passar a bola para o nosso professor, eu quero trazer aqui para vocês o livro no qual o professor ele é autor. Chama-se Experiências de Regressão. Esse livro você pode adquirir fisicamente conosco aqui em nosso espaço, tá? No telefone 011 94107 7222. E o professor Oswaldo tem um outro livro também chamado Ataque Espiritual, o Inimigo Oculto. Esta segunda obra, pessoal, só é possível adquiri-la através do site Amazon, tá? Porque lá será em PDF. É isso. E agora sim, eu vou passar a bola aqui para o professor Oswaldo Shimoda, que vai nos contar como surgiu essa abordagem terapêutica. Seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez. Obrigado, Odair. Olá aos participantes aqui da Rádio e Televisão Transcendental. Eu gostaria de relatar de uma forma bem breve, né, como é que surgiu a TRE, que é a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, a qual é um método terapêutico, né, criado por mim em 2006. Então, vamos lá. A TRE, na verdade, ela surgiu em função da minha experiência, né, em mais de 50 mil sessões de regressão de memória, a qual eu conduzi meu consultório. Na verdade, é fruto, né, de toda uma experiência diária, né, sistemática, né, de mais de 50 mil sessões, as quais os meus pacientes passaram por experiências de regressão, experiências espirituais muito interessantes, muito inusitadas, né? Mas, a bem da verdade, antes de criar essa terapia, esse método terapêutico, eu era, na ocasião, né, minha formação acadêmica, eu me formei em psicologia, né, fiz a minha especialização em psicanálise, e na ocasião eu seguia, não é, o método terapêutico dentro da terapia convencional, dentro da psicologia convencional. E eu não me encontrava, na época, né, muito satisfeito com o meu trabalho em função dos resultados, né? Então, eu não me sentia, de uma certa forma, frustrado por essa terapia a qual eu, na ocasião, digamos assim, exercia, que era a psicanálise, e os resultados eram, de uma certa forma, pífios, né? De uma certa forma, poucos resultados, e essa terapia a qual eu conduzia, que é a sessão de análise, era muito longa. E isso, para ser sincero, isso me deixava, de uma certa forma, até um pouco ansioso, né? Por querer obter resultados mais favoráveis aos meus pacientes, né? Então eu buscava uma nova maneira de exercer a psicoterapia. É claro que nós sabemos, né, que não existe, ninguém muda, obviamente, da noite para o dia, né? Então eu tinha resultados bastante, digamos assim, poucos resultados, né, a longo espaço de tempo. Então
de uma certa forma, eu comecei a entender que eu precisava buscar uma nova forma de exercer a psicoterapia. Até que, não é, eu acabei fazendo um curso de formação como terapeuta com um psicólogo norte-americano, o Dr. Morris Netterton, né, em 1989. E na ocasião eu fiz essa formação com ele, porém eu achava que na época, como eu tinha uma cabeça muito científica como psicólogo, e também era uma pessoa muito descrente em relação a esse lado espiritual, eu, para ser sincero, não acreditava muito, né, nesse lado espiritual, esses assuntos como vida após a morte, reencarnação, plano espiritual. Eu achava que esses assuntos, né, eu não tinha ainda muita convicção sobre esses assuntos, né? Porém, eu comecei a aplicar, né, a técnica desse psicólogo norte-americano, que em 1967 ele criou um método terapêutico que ele chamou de TVP, que é Terapia de Vida Passada. E eu acabei me utilizando do método dele, porém, como eu não tinha ainda muita convicção sobre esse lado espiritual, os meus resultados também não eram muito favoráveis, né? Havia pacientes que passavam comigo e teve inclusive uma senhora que realmente ela foi um marco divisório nessa terapia, porque ela falou assim para mim: professor Oswaldo, nós estamos na 29ª consulta, né? E o senhor descortinou várias das minhas encarnações passadas, eu fiquei sabendo das várias das minhas vidas passadas, mas até agora eu não encontrei ainda a causa e muito menos a melhora do meu problema, né? Então ela falou assim: até quando que nós vamos continuar com essa terapia? E eu falei para ela: olha, eu também não sabia te responder até quando, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho investigativo, né? Buscando aí a causa e, consequentemente, o resultado dessa terapia, né? Porém, essa minha explicação não a convenceu, tanto que, né, na próxima consulta ela realmente acabou não vindo mais, acabou desistindo de terapia. Então, eu comecei a questionar, não é, se isso era uma deficiência da minha parte, né, apesar dos anos de estudo e prática clínica. Eu comecei a questionar até que ponto era uma falha da minha parte, né, como terapeuta, ou era uma falha do método terapêutico, né? Até que, numa das sessões com uma paciente, né, numa das sessões de regressão de memória, essa paciente que veio me procurar porque ela sofria de endometriose, ou seja, uma inflamação grave, né, crônica do endométrio que reveste a mucosa uterina. Essa paciente ela veio procurar por esse problema, né? E tanto que ela tomava tanto anti-inflamatórios que ela acabou tendo problemas renais em função durante mais de 10 anos ela tomava essas medicações anti-inflamatórias por conta das cólicas provocadas, né, pela endometriose. Então ela veio me procurar e essa paciente foi realmente um marco divisório, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal também, não é? Essa paciente, numa das sessões, ela me falou: professor Oswaldo, o meu mentor espiritual e toda a equipe de assessoria espiritual do plano do astral superior, né, o meu mentor está me dizendo que daqui para frente ele vai nos auxiliar aqui no nosso tratamento. E na época eu não sabia o que era mentor espiritual, né? Então eu falei: mentor espiritual, mas o que é isso, né? Eu perguntei, né, para essa paciente e ela falou assim: olha, meu mentor está me dizendo que ele, né, ele é um mentor, ele é um ser desencarnado, responsável direto pelo meu aprimoramento espiritual, e ele me falou que daqui para frente ele vai nos auxiliar aqui nessa terapia. Bom, na época, de uma certa forma um tanto descrente, né, eu pensei: será que isso não é fruto da imaginação dessa paciente? Mas eu pensei: bom, eu vou deixar
o barco rolar para ver o que vai dar aí nessa informação que essa paciente está trazendo, né? Aí ela me falou, olha, o meu mentor está dizendo ao senhor para que eu possa daqui para frente informar tudo aquilo que ele vai fazer nessa terapia e informar ao senhor aquilo que ele vai fazer nessa terapia. Atônito, né? Na época eu falei, bom, vamos ver se isso realmente é um fato ou é uma fantasia dessa paciente. Deixei a coisa fluir. E ele dizia assim para a paciente, né? Ele dizia que ela não estava conseguindo regredir, né, ao seu passado, porque ele dizia que ele precisaria alinhar os chakras, que são centros energéticos que todos nós temos aqui no nosso organismo, né, nosso corpo espiritual. E então ele falou que ele precisaria alinhar os chakras dela e começou a dar várias orientações a respeito do que era necessário fazer com essa paciente, né? E até que, passado algumas sessões, né, essa paciente, numa das ocasiões, né, ela me compartilhou o seguinte, né, uma notícia muito feliz, né? Ela me disse que foi no médico dela, que acompanhava há 10 anos, né, o ginecologista dela, e o ginecologista dela tirou uma radiografia, né, do útero dela, e quando ele viu a chapa, né, ele chegou e perguntou para ela, escuta, você mudou de médico? Ela falou, não, doutor, há 10 anos que o senhor me trata, né, não mudei de médico não. Então ele chegou, olhou para a chapa e falou assim, então por que você não tem mais aqui a endometriose? A chapa não acusa mais nada. Eu não estou entendendo, né? E aí ele perguntou novamente, tem certeza que você não mudou de médico? Ela falou assim, olha, a única coisa que aconteceu é que eu procurei um profissional que ele faz regressão de memória, né, a vivências passadas, né? E aí ele, meio assim, digamos assim, meio cético, né, não acreditando muito no que ela estava falando, né? E ela falou, olha, é a única coisa, é o único profissional que eu procurei além do senhor, né? E ela explicou mais ou menos por cima o que era essa terapia de regressão, né, a qual ela estava passando comigo. Bom, mas de qualquer forma, ela veio para o meu consultório e deu essa notícia, né, essa notícia boa de que ela foi curada da endometriose que ela sofria. Para meu espanto, né, porque nunca tinha acontecido comigo, com nenhum paciente, eu fiquei bastante surpreso, né? E eu pensei comigo, isso não pode ser sugestionamento da cabeça dela, né? Isso não pode ser uma fantasia, uma imaginação dela. Então, após essa paciente ter tido alta, né, eu comecei a pesquisar se isso era verdade, porque o mentor dela havia dito que todos nós temos um mentor espiritual, né, um orientador espiritual. Então, para que eu pudesse ter certeza se isso realmente era verdade, eu comecei a pesquisar com todos os pacientes que me procuravam. Eu comecei a perguntar, olha, pergunte para o seu mentor, né, fale para ele te mostrar a causa do seu problema. E para minha surpresa novamente, não é? 95% dos meus pacientes conversaram com seus mentores, né, e obtiveram resultados satisfatórios, resultados maravilhosos, como essa paciente obteve, né? E apenas 5% desses pacientes não conversaram com seus mentores. Aí eu comecei a me perguntar, por que será que esses 5% dos pacientes não conversaram com seus mentores, né? Então, pesquisando também esses 5% que não conversaram com seus mentores, eu pude perceber que havia um perfil, uma certa, digamos assim, para que o paciente pudesse conversar com o seu mentor e obter os resultados satisfatórios nessa terapia, ele precisava ter o que nós chamamos de uma maturidade espiritual. Maturidade, eu entendo, aquela pessoa que preenche 3 requisitos. Esse paciente precisa ter fé
Fé, eu costumo dizer que é crer, acreditar, confiar em quê? Naquilo que ele vai trazer aqui nessa terapia, né? Nas presenças invisíveis, né? Esse paciente precisa acreditar realmente nessa questão dos seres invisíveis, né? Que são seres desencarnados, né? Precisa ter uma certa humildade para que esse paciente possa aceitar aquilo que o mentor vai falar a seu respeito, né? E principalmente a causa e a solução dos seus problemas. E precisa ter minimamente falando, precisa ter uma certa esclarecimentos, noções básicas da espiritualidade, né? Como reencarnação, plano espiritual, né? A lei do karma, né? Ou a lei da semeadura, né? A lei e outras leis universais, né? É o mínimo necessário, não é o máximo, né? É o mínimo de fé em relação àquilo que ele vai trazer, não é? Aqui nessa terapia, e realmente ter as noções básicas sobre esse assunto, né? E a partir daí eu comecei a entender também, né, que eu não estava sozinho aqui nesse trabalho, que eu era parte integrante de uma equipe espiritual, né, que me assessoravam aqui, esse espaço aqui na qual eu trabalho, né, o espaço Renovação, é um espaço onde existe aqui toda uma equipe de seres espirituais que estão nos bastidores aqui assessorando esse trabalho, né? Então eu pude perceber que eu não estava sozinho aqui nesse trabalho, que eu era parte dessa equipe maravilhosa dos seres espirituais, né? Os mentores que assessoram aqui meu trabalho. E o meu trabalho deu um salto qualitativo e quantitativo. Inúmeros casos passaram a ser resolvidos aqui, os pacientes que passavam comigo, né? Então, resumindo, eu posso dizer que a TRE, a terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual, é fruto dos relatos dos meus pacientes, né? As experiências dos meus pacientes com seus mentores, não é? E dessa forma, então, assim surgiu a TRE, fruto, não é, da ajuda do mentor de cada paciente aqui nessa terapia. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Que coisa maravilhosa, gente. E assim surgiu a TRE, a terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual. Obrigado mais uma vez. E no próximo programa, o professor Oswaldo Shimoda trará para nós aqui alguns casos clínicos para que possa nos enriquecer aí com as suas experiências. Já são mais de 50 mil sessões conduzidas. Esse conteúdo e mais conteúdo sobre Oswaldo Shimoda você encontra aqui no programa Renovação, Saúde e Espiritualidade, que faz parte da rede Transcendental, que vai ao ar todas as terças e sextas às 21 horas. Até lá. A Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholísticorenovacal.com.br